cada 4 minutos, um pedido de socorro é feito ao corpo de bombeiro. Gasto a minha vida em prol das outras vidas. Existe somente um povo na Terra que não tem medo de altura. O homem, de verdade, ele não é um homem que não tem medo. Ele é só um homem que sabe gerenciar esse medo. O homem que não tem medo, ele é perigoso. Estávamos em Rio Bonito do Iguaçu, nessas andanças, fazendo as vistorias e tudo mais. Nos mandaram para um determinado endereço, chegamos lá, não existia o endereço. O próximo. Chegamos no próximo, a casa estava inteira, não tinha nada, não tinha problema nenhum. Falei, por que chamaram a gente aqui? Aí, quando nós estamos para ir embora, né? Aí veio uma moça andando na rua. Minha casa tá no chão. Aí chegamos naquela casa, olhamos ali e tal, falamos, pô, um senhorzinho, telhas de 8 minutos, pesadas, aquelas telhas levantando aquilo lá. Em questão de 1 hora, nós tínhamos que colocar todas as telhas, tínhamos que colocar tudo no lugar, só faltava parafusar as telhas e tudo mais. E depois conversando com aquela senhora, né? Hoje pela manhã, perto da hora do almoço, eu estava conversando com meu marido e ele falando como é que nós vamos subir essas telhas aqui pra cima. Eu estava orando hoje de manhã e o Senhor me disse que eu ia enviar anjos para fazer esse serviço. Começando mais um Legendários Cast. Essa aqui é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba que tem o propósito de tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado, sempre trazendo assuntos relevantes para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Daqui a alguns instantes eu retorno para apresentar o nosso querido Coronel Samuel Prestes e os nossos irmãos que compõem essa mesa aqui hoje, mas nesse momento você fica com os nossos apoiadores e patrocinadores. Legendários Cast volta já já. Eu sou o Dr. Francisco Pupo, eu sou médico cardiologista e legendário 34488. E para você que quer ser legendário, nós estamos aqui protegendo a sua saúde. Nós avaliamos o seu coração e como está todo o sistema cardiovascular, para que você tenha uma subida com segurança. A avaliação dos legendários parte de uma consulta e da realização de alguns exames. Conforme o paciente, é necessário algum exame mais complexo ou até mesmo o eletro e o teste ergométrico são suficientes para nós termos uma noção de como está o seu coração. Agende a sua consulta e a sua avaliação conosco. Assim você terá uma subida à montanha com muita segurança. Lojatransformação.com.br. Opa! Nascido para ser legendário, essa é a minha próxima camiseta e essa que eu vou comprar. Se você ainda não tem, acesse lojatransformação.com.br, onde você encontra os produtos legendários de Curitiba. Essa aqui é uma das minhas preferidas, sugiro que você acesse lojatransformação.com.br. Hoje tem um desconto especial para você que assiste os episódios Legendários Cast. Com o cupom CAST10, CAST10, você garante 10% de desconto em todos os produtos da loja. Loja virtual, lojatransformação.com.br. Retornamos com o Legendários Cast, hoje episódio mais que especial. Tenho a satisfação de receber aqui meu amigo Coronel Samuel Prestes. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Uma boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui novamente, né? Estivemos numa outra oportunidade, mas no estúdio antigo, né? E esse estúdio realmente muito bonito, muito agradável, né? E muito bacana estar aqui com vocês. Maravilha, que benção ter você por aqui. Também hoje tenho a satisfação de ter aqui o meu irmão, ao meu lado, o meu irmão Dr. Marcos Babá. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Novamente é um prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. E hoje temos aqui meu querido Alisson Lamin, o cara que vem já todo fardado. Aliás, é uma temática de hoje para nossa conversa. Sim. O Forja, tenho certeza que vai ser especial. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Marcelo, Baba, Prestes, ouvintes.
Prazer estar aqui de novo. Prazer poder compartilhar a mesa com o Prestes, que tem muita história para contar, experiência. Uma boa parte do programa é de credencial, né? Então, feliz de poder estar aqui com vocês hoje. E o legal é o seguinte, que ele não é um cara que quer mostrar todas as suas patentes, né? O legal é que ele nos permite falar, mas isso em off, no making off, se a gente puder colocar depois, para nossa produção, pedir para nossa produção colocar. Mas o legal, eu estava falando agora há pouco, que chegou a participar de novela, participou do Fantástico. Não sei se você vai querer contar essa história hoje. Dentre tantas qualidades, a humildade prevalece. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que o Coronel Prestes se apresente. Acho que é melhor dizer quem é Samuel Prestes. Bom, meu nome é Samuel Prestes, sou legendário 34.621, marido da Daniele, pai da Juliana e do Rafael, também legendário. Sou oficial da reserva do Corpo de Bombeiros, cheguei à patente de coronel, fui comandante do Grupo de Operações Socorro Tático, sou dono do projeto do grupo, com muito orgulho. Comandei o primeiro grupamento de bombeiros, hoje chama-se primeiro Batalhão de Bombeiros Militares, aqui de Curitiba, e na sequência fui também comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, por 2 anos. Uma experiência muito boa, muito gratificante, né? E é mais ou menos isso. Que legal. Toda vez que eu penso em bombeiros, né, sempre fico pensando na história, a minha história quando criança, que eu sempre tive vontade de ser herói. É mais ou menos isso, né? Aliás, fica aqui nosso reconhecimento a toda a corporação, Corpo de Bombeiros, pessoas que estão entregando a própria vida em prol dos outros. Aliás, faz parte do lema de Legendários, né? Dar a vida pelos amigos. É o que faz bombeiros, né? Nós temos um lema que diz, né, que vida por vidas. Então, um dos lemas do Corpo de Bombeiro, bombeiro tem muito lema, mas um deles é vida por vidas, que para nós é assim, eu gasto a minha vida em prol das outras vidas, né? Esse é um dos lemas, né, que nós temos. Legal. Antes de vir para cá, eu vinha pensando e lendo, estudando algumas matérias a respeito do que fez, do que faz, do que continua fazendo os bombeiros, né? E entre as coisas que vi foi uma matéria que me chamou muita atenção, que dizia o seguinte: a cada 4 minutos, um pedido de socorro é feito ao Corpo de Bombeiros. Isso, para mim, soou alarmante e talvez a nossa audiência não tenha ouvido direito. A cada 4 minutos, há um pedido de socorro para o Corpo de Bombeiros. É claro que isso é uma média no ano, mas teve um ano aí que mais de 27 mil atendimentos foram realizados pelo Corpo de Bombeiros. Isso demonstra um pouco da relevância, da importância e quão necessário é Corpo de Bombeiros. Esse é o número de chamados operacionais, né? Chamados de emergência, que chega na Central 193, aqui de Curitiba. Esse é o número aqui de Curitiba. Existem alguns dias, uma sexta-feira, por exemplo, que nesse dia somente a gente pode chegar a atender 150 ocorrências, né? Sábado também são dias bastante relevantes nesse quesito. Mas o serviço que mais tem o Corpo de Bombeiros, por incrível que pareça, é o serviço da vistoria. Em Curitiba, são realizadas mais de 1 milhão de vistorias técnicas por ano. Uau. É o serviço de prevenção, que você vê que não aparece tanto, né? Mas que é necessário também e que é muito relevante. Tanto que, pensando nisso, que quantas vistorias quem tem comércio, outras coisas, tem obrigatória a vistoria. Aqui em Curitiba, basicamente, a gente vê muito pouco, né? Acho que a vistoria acaba ajudando muito, né? De não ter tantas ocorrências a nível de incêndios, assim, ou temos muitos? Existem alguns incêndios, sim, existem bastante. O carro-chefe, em termos operacionais, são as ocorrências de ambulância, né? O SIAT, né? As ambulâncias vermelhas aí e tal. São as que mais saem. Há um tempo atrás, um gestor de Seattle esteve conosco lá e ele pensou assim, nossa, como é silencioso aqui o quartel, né? Quase não sai para incêndio, né? Existe um toque característico para incêndio. O que acontece nessa cidade? Não tem incêndio? Não, é que a gente bate muito forte na prevenção, para que não aconteça. Que legal. Né? Então, a gente tem essa característica, né? A gente está pensando aqui na atuação do Corpo de Bombeiros, mas é claro que pensando no que a gente vai falar daqui a alguns instantes, que é Forja, que é um evento nosso. Mas eu quero abrir a oportunidade para o Alisson também falar sobre esse tempo aqui, sobre o que você tem percebido em relação a Corpo de Bombeiros, a atuação deles e Forja. Aliás, você está com a camisa aqui, porque você já participou, já está servindo também. Então, vou pedir que você comente sobre isso, Alisson. Forja é uma bênção, né? Um projeto capitaneado aí pelo Prestes, bem como pelo Gerson.
que tem por objetivo trazer ensinamentos práticos, técnicos, né, Prestes, para que possa contribuir, claro, tem um viés ali de apoio para quem serve na montanha, mas também para a vida, né? Tem testemunho já de pessoas que foram, que conseguiram resolver algumas questões. Temos situação de camarada que salvou a própria vida, Sim. poderia ter morrido se não tivesse o conhecimento que adquiriu no Forja. Conhecimento bem simples, né? Fica aqui meu abraço, Eros, meu primo, estávamos juntos no Forja, fizemos o Forja junto. Uma semana depois ele estava fazendo um procedimento com uma maquita e acabou travando, indo até a perna dele, e tinha um ensinamento técnico sobre fazer um torniquete ali, né? Inclusive o instrutor é o Babo. Exatamente isso. E por conta disso ele conseguiu recuperar e chegar até o hospital sem maiores problemas, mas foi graças a uma orientação técnica que tivemos no Forja, né? Uau, que interessante. Então eu vou pedir já de início aí, ô coronel, para dizer pra gente o que é o Forja. O Forja é interessante, mas a gente tem que ver como ele começou, né? Tem uma historinha por trás, né? Então estávamos eu e o Gerson, né? O Gerson também é militar, né? Da reserva, do exército, né? Agora pastor Gerson. Aliás, né? coronel Gerson, daqui a alguns dias também deve estar por aqui. Fica o convite, te aguardamos aqui, meu queridão. E estávamos nós lá, né? E 2 coronéis da reserva, né? E de repente veio um pedido de um dos setores da nossa igreja, da primeira igreja batista, para apoiarmos num acampamento para os missionários. Né? E mobilizamos e tudo mais, fizemos esse apoio e vimos algumas coisas, contamos com o apoio de vários legendários, de outros militares também cristãos, e notamos que havia uma necessidade, né? E também da nossa vivência na montanha, em particular, né, notamos que existia uma necessidade de capacitar melhor os nossos legendários que servem em diversas áreas, né, dentro da estrutura de um top, e também capacitá-los para resolver questões do dia a dia. O nome Legendários, a marca Legendários, a simbologia Legendários, ele está tomando conta da cidade. Você vê carros com emblemas legendários em todo canto, você vê pessoas com camisetas, né? Temos várias roupas diferentes aqui, e é muito fácil identificar um legendário na cidade. E partimos do princípio de que em algum momento alguém pode estar com uma dificuldade e identificando um legendário, pode pedir apoio. E esse homem tem que estar capacitado como homem a resolver da melhor maneira possível aquela situação. Baseado nisso, nós montamos o acampamento Forja, né? Que foi um acampamento. Conversamos com o Antero, nosso coordenador, que deu carta branca, né? Aliás, o Antero é só a gente inventar que ele dá a carta branca e as coisas acontecem. O Antero normalmente compra essas encrencas junto e né? vai junto, né? Isso que é interessante, ele vai junto. Então, aí fizemos o piloto e tudo mais, mas pensando em capacitar os homens nesse sentido que eu falei. Trabalhar melhor, servir melhor na montanha, servir melhor a sua família, servir melhor a sua sociedade. Em que situações? Em diversas situações que ele pode ser envolvido, né? Então, dar esse tipo de conhecimento. E tem sido muito gratificante. Aliado a isso, né, a parte técnica, nós temos também alguns desafios que acontecem durante o Forja, em que as pessoas, né, os nossos legendários, eles são levados a superar algumas coisas, né? E ali, eu vou dizer para você, como é bom ver o Espírito Santo agindo na vida daqueles homens através de coisas que a gente não imagina. Que legal. Mas é muito bacana, muito reconfortante. Eu costumo falar o seguinte, que o Forja é a instrução que... Sabe aquele que todo mundo acha que o legendário sabe fazer? Acha que o legendário sabe fazer. O Forja ensina. Essa é a ideia, né? Diga assim, que às vezes acontece... Quando teve aquele problema lá na PIB, né? Com a parte da brigada, né? Ou seja, os legendários, eles têm que ter aquela missão de saber o que fazer, mas também saber não fazer as besteiras, né? Então, acho que o Forja serve para as duas coisas, né? Ensinar a fazer, mas também saber o limite aonde ele vai, opa, aqui eu vou poder agir e aqui não vou poder agir.
É saber até onde alcança o braço. Né? Exatamente. Agora, Prestes, um ponto interessante, né? O conhecimento técnico é disseminado, né, no Forja, e todo esse aprendizado técnico, ele faz parte, mas existe querendo ou não, o medo, efetivamente, né, diante de uma situação. E isso o senhor deve ter vivido muito nos bombeiros, né? Como que é tratada essa questão efetiva da gestão do medo? O medo é um ponto importante, ou o respeito a uma determinada situação de crise? Como que isso... O medo, ele faz parte do ser humano. Ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência, de autopreservação. Né? Eu, durante muitos anos, muitas turmas do curso de formação de oficiais, eu fui instrutor de salvamento vertical, ou salvamento em altura, né? Trabalhar em altura. E existe somente um povo na Terra que não tem medo de altura, que é o povo Navarro, nos Estados Unidos. São os aborígenes, né? São índios americanos, sim. né? Eles, da tribo Navarro, eles não têm, na literatura, eles não têm medo de altura. Eu lembro disso. E eles são contratados a peso de ouro, sim. para trabalhar na construção dos arranha-céus, Que na legal. construção civil Massa. nos Estados Unidos. Eles não têm esse medo. Mas todos nós temos. Em algum grau, todos nós temos. Esse é um dos receios que a gente tem. Tem gente que tem uma fobia por água, tem gente que tem uma fobia por ambientes confinados, ou por situações, por animais, por diversas coisas, né? O que acontece? O homem, de verdade, ele não é um homem que não tem medo. Ele é só um homem que sabe gerenciar esse medo. Até onde esse medo me dá precaução, né, para que eu continue agindo, até quando ele me trava. Então, essa gestão do medo tem que acontecer. Né? O homem que não tem medo, ele é perigoso. Então, um atendente de uma situação que não tem medo, ele se expõe gratuitamente e ele acaba potencializando de que ele também seja uma vítima. E nós não podemos ter isso. O atendente não pode ser vítima. Então, tudo isso é dosado na psique humana. Né? Inclusive, sem dar spoiler, tá? Esse senhor aqui, ele é responsável de 2 tratamentos na minha pessoa, né? Que eu tinha algumas fobias, né? E eu fui tratado lá no Forja, né? E graças a esse senhor, hoje eu consigo gerenciar esse medo, né? Não vou dizer, tirar o medo é difícil, mas gerenciar, hoje eu realmente fui tratado lá, né? Acho que Deus me colocou lá para ser tratado, que hoje faz bem para mim. Sabe que tem uma coisa interessante que aconteceu, né? Um colega nosso, né, que legendário, que participou do Forja, e ele também tinha uma certa fobia, a gente colocou ele com muito jeito e tal, e mostrou o quanto é possível vencer aquela situação. E no top seguinte, ele teve que, para auxiliar outra pessoa, se expor exatamente àquela situação. Né? E ele venceu. Né? E ele comenta conosco, né? Isso assim, olha, o que aconteceu lá, aconteceu depois, numa situação real. Que legal, que bacana. Coronel, eu vou tentar buscar informação, o que puder compartilhar, compartilha, o que não, a gente conversa depois. Mas vamos lá. Em termos práticos, para quem é dirigido o Forja? Quem pode participar ou deve participar? E qual a finalidade do Forja? O Forja hoje é destinado primariamente aos legendários que estão servindo. Então nós temos uma exigência de que a pessoa, o nosso legendário, ele tenha servido em pelo menos 3 edições do top, ou seja, ele está comprometido, né? Que ele tenha a disponibilidade, né, de se submeter às instruções que nós vamos colocar lá, e ele queira também, tenha em si aquela ânsia, aquele amor em ser melhor para o serviço, né? Em se doar um pouco mais, em se preparar para doar um pouco mais. O Forja, ele tem isso. Então temos uma questão técnica, né? Ele tem que ser legendário, já comprometido com o programa Legendários Curitiba, né? Ele tem que estar preparado, tem que estar minimamente preparado fisicamente, né? Ele tem que estar bem, né? É um período muito intensivo, né? E ele tem que ter essa disponibilidade de usar esse conhecimento depois, né? E buscar esse conhecimento e usar esse conhecimento em prol do serviço do reino. Eu lembro que na primeira vez que veio o Prestes aqui, o Gerson, eles vieram com a conversa, mas não, são
técnicas, táticas e procedimentos. Eu falei, não entendi nada, preciso que vocês traduzam esse negócio. Você está fazendo a mesma coisa aqui, ó. E Vamos lá. lembrando, Vai ficar escapando ali, né? e lembrando, né, Press, que para essas próximas 2 edições do Forja, ele não está aberto para inscrições ao público, é somente por indicação, né? Então, Isso nós vamos ter o procedimento atual, né? Porque o que acontece, né? Então nós vamos ter lá, o Forja ele é muito limitado. São poucos alunos. Poucas vagas, né? É quase uma personal instrução, Isso. né? Então, nós temos, ele é bem limitado, é bem concorrido. Mas como nós gostamos de priorizar aqueles que estão servindo para que possam servir melhor, então os líderes de serviço, né, das diversos setores que compõem o top, eles vão indicando as pessoas, nós passamos por um crivozinho lá, né, porque tem algumas questões que a gente tem que ver também, e daí a gente aproveita esse pessoal. Mas isso se deve principalmente porque é um número pequeno de pessoas. pela limitação de vaga. E até é interessante porque não é um programa estruturado pelos legendários de Curitiba, porém é aberto para legendários de outros lugares também. Inclusive, tivemos coordenadores de outras pistas participando dos Forjas para poder trazer pessoas e contribuir com esse conhecimento na hora do top, né? Já de outras pistas, inclusive de outros estados, né? Do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do interior do estado do Paraná. Né? Tivemos vários irmãos legendários aí de diversas localidades. Deixa eu perguntar para vocês, em questões assim, do que acontece, se for possível contar, né? Você que vai dizer para nós se pode ou se não pode. Nós sabemos de uma série de situações em que se exige de alguém que está vivendo um tempo complicado. Digo como exemplo, quem passou por aquelas tragédias no Rio Grande do Sul, em Rio Bonito do Iguaçu, e agora mais recentemente nós tivemos a situação de um rapaz que se perdeu na trilha do Pico do Paraná. Então assim, em termos práticos, pergunto, existe alguma instrução sobre construção de abrigo provisório? Pode dizer isso? Eu vou Pode dizer que contar? nós ensinamos, né, o pessoal como ele sobreviver em diversas situações, caso ele se sinta isolado em uma situação de ambiente natural, montanha, mata, situação, ele vai aprender a sobreviver e dar suporte para as pessoas que estão com ele também, organizar isso, né? Então ele vai ter toda uma estratégia, vamos dizer que é um básico de sobrevivencialismo. É muita instrução para pouco tempo. Então a gente faz vários pequenos tópicos que são muito pontuais e muito úteis, muito práticos, né? Se a pessoa memorizar aquilo, ele se safa de um bom número de situações. Legal, é um intensivão então. É um intensivão. Maravilha. E começa quando? Que hora, que dia começa e que hora que volta? Nós iniciamos, né, numa sexta-feira à noite, né? Já iniciamos com instrução, né? E vamos até domingo, ao final da tarde, se as instruções estiverem vencidas. Senão a gente entra um pouquinho na noite também, né? Nós temos objetivos a serem atingidos, né? Então atingimos os objetivos, daí a gente parte para frente. A gente estava falando há pouco sobre o que faz o bombeiro, né? Mas ter alguns conhecimentos disso que é trazido no Forja como um capital de conhecimento, né? Isso tende a facilitar muito a vida de muita gente e, quem sabe, salvar vidas. Fico imaginando a questão de primeiros socorros. Aliás, pergunto, primeiros socorros tem no Forja também? Como eu falei, a gente ensina as pessoas a se safar de situações, a agir em situações, né? E algum conhecimento nesse sentido ele é necessário, né? Como falamos, não estamos formando socorristas. Para ter uma ideia, um socorrista do Corpo de Bombeiros, o curso dura 400 horas, né? Mas algumas situações que ele pode vivenciar em casa, algumas situações que ele pode vivenciar na rua com uma pessoa para tomar atitudes rápidas, né? E várias atitudes que ele pode tomar na montanha, auxiliando, né, outras pessoas, com certeza a gente passa. Eu pergunto isso pelo seguinte, porque eu já tive de fazer aquela manobra que eu não lembro o nome, mas é de fazer o Heimlich. Tem uma outra teoria que diz de fazer o J, né? É isso. Que eu precisei fazer isso com uma das minhas filhas, que havia engasgado. Graças a Deus eu lembrei disso e consegui fazer isso. Isso é um conhecimento muito útil para o dia a dia. Vou citar um caso, né? Eu tive um colega de turma, bombeiro, né? Da minha turma, aspirante junto comigo. Depois ele deu baixa,
né? E ele faleceu engasgado com um pedaço de carne numa festa porque não tinha ninguém que pudesse fazer o socorro rápido para ele. E ele tendo conhecimento, ele mesmo não conseguiu aplicar nele e acabou daí falecendo por conta disso. Prestes, a gente percebe que o conhecimento ele é importante, mas o quanto a gente pode pensar em unificar um conhecimento técnico com uma atitude positiva e principalmente aquilo que o senhor mesmo trouxe aqui, que muitas vezes o senhor viu a presença do Espírito Santo, né? O senhor viu Deus agindo naquele momento. Como que o senhor entende esse combo para, assim, um momento de uma crise, eu esteja 100% preparado para enfrentá-la? É um combo ali, né? De conhecimento, de atitude. Como que o senhor pode trazer para a gente um pouco isso? Eu vou trazer um exemplo, né, de que nós tivemos lá em algumas operações, né? Eu digo que a gente tem que agir com intencionalidade. Então, o conhecimento técnico, a gente repassa. A gente diz que quando a gente trabalha com operadores de funções especializadas, né, os homens do BOP, do GHOST, né, de outras unidades especializadas, do PELOPS, do Guerra nas Selvas e tudo mais, o ser humano ele tem duas características básicas. Uma característica objetiva e uma característica subjetiva, entrando naquilo que você colocou. A característica objetiva é tudo aquilo que eu consigo ensinar para aquela pessoa. Tudo aquilo que aquela pessoa consegue aprender. E vai aprender, né? O subjetivo é o que eu vou fazer com aquilo. Eu vou usar realmente no momento correto, ou vou guardar para mim, vou me acovardar no momento e tal. Por isso que a gente trabalha os desafios também. Para a pessoa ver que ele pode, né, que ele deve, né? E eu acrescento, né, a essa teoria que a gente usa muito na formação de grupos especializados, eu acrescento a questão do Espírito Santo. Então, eu estive aqui com o Marcelo, participou conosco lá, tanto no Rio Grande do Sul como em Rio Bonito do Iguaçu, e o que nós vimos lá, né? É a intencionalidade. Toda vez que nós nos propomos a ir e auxiliar alguém, aquela vítima, ou mesmo uma pessoa que teve sua casa destelhada e nós estamos lá telhando aquela casa, que é um outro tipo de conhecimento, que nós estamos lá entregando donativos, limpando casa lá em São Sebastião do Caí, e aquelas pessoas que estão ali, elas estão fragilizadas. Quando nós estivemos na busca ali no Pico Paraná, foi muito interessante porque nós chegamos e oramos com as pessoas, com a família, com os atendentes, com os bombeiros, com os voluntários e tudo mais também, e saímos fazer o nosso serviço. Fizemos o que foi pedido. Nós nos subordinamos inteiramente a eles, a estrutura de comando. Depois eu recebi os feedbacks. Nossa, que legal, como foi bom, vocês trouxeram isso, trouxeram aquilo, né? E eu vou dizer para você, então alia tudo isso. Uma atitude positiva, como você falou, é o nosso caráter subjetivo. A atitude objetiva é a capacitação que nós recebemos. E o caráter espiritual, né? Quando nós temos lá, como por exemplo eu vi, né, isso numa das operações lá no Rio Grande do Sul, eu vi um homem que tinha um centro de terreiro, se ajoelhar na frente daquele centro de terreiro e reconhecer Jesus Cristo como dono e Senhor da sua vida. Amém. Ali. Porque tinham homens fazendo o seu melhor, preparados tecnicamente, né? E imbuídos de fazer aquilo de forma intencional. Isso é muito importante. Então, é mais um componente, né, que lá no mundo secular não entra, mas aqui tem que entrar. Uma breve pausa em nossos trabalhos aqui para falar dessa mesa maravilhosa que temos. Hoje fomos brindados pelo Dom Antônio, pelo Curitiba Comedy Club. Mas vou pedir que o nosso querido doutor Marcos Baba fale sobre esse momento tão especial. Bom, lá eu já tive bons shows, boas risadas e comer muito bem. Comida muito boa lá. Então todos estão convidados, né, a conhecer o Comedy Club Curitiba. E eu também quero fazer o convite para você que gostaria de apoiar ou patrocinar o nosso podcast. Tenho certeza que vai ser maravilhoso para todos nós. É legal ver ele enquanto ele fala aqui, ele está aqui emocionado, né? Porque lembra certamente de quantas e quantas experiências, né? Tive essa oportunidade de lá estar também, mas como é legal poder perceber a atuação de Deus em tudo isso. Deus chama pessoas,
capacita pessoas e elas demonstram essa intencionalidade de quero fazer, quero estar à disposição, quero estar disponível e capacitado para isso. Então, como é especial poder ver isso, e é o que a gente vê também no Forge. As pessoas sendo treinadas para servir. Exatamente. Um socorro técnico, mas também espiritual, né? E às vezes a pessoa ele não quer só o socorro técnico, né? É um socorro às vezes justamente da A gente quebrantar. precisa, né, como diz Paulo, né, gastar e desgastar a vida, né, em prol do evangelho, né? Isso faz parte também, né? Esquecer um pouquinho aquela rispidez, né, da parte técnica e também parar para escutar um pouquinho e também poder auxiliar, né? Nós tivemos uma situação lá em Rio Bonito, Iguaçu, que foi muito interessante. Eu estava junto com o pastor Israel e uma das minhas missões era mapear quais casas nós tínhamos condição de fazer algum serviço. Porque tinha casa totalmente destruída, não tínhamos condição de fazer nada ali. Denotava mesmo reconstrução pesada, que nós não tínhamos esse meio. Tinha outras, né, que não estava para tanto, tinha gente mais necessitada, então fazia essa triagem do que a gente ia atender. E o pastor Israel ia comigo, né? E saindo de uma casa indo para outra, um senhor nos deu com a mão, né? Nós paramos, né, numa esquina lá, olhamos lá e não tinha nada, não tinha problema nenhum. Ele disse, não, eu quero só oferecer um café para vocês. Uau! Nós, Que café legal. aqui, claro que vamos tomar um café. Mas tinha mais do que isso, nós não paramos para tomar café. Aquele senhor, ele estava preocupado, porque a empresa dele, ele trabalhava com painéis de energia solar. A empresa dele foi destelhada, e ele não estava desalojado. Mas os cacos quebrou todo o estoque dele. E ele estava preocupado, porque ele tinha 40 funcionários, 40 famílias que dependiam dele. E ele estava preocupado com isso. Ele nos ofereceu o café, nós tomamos, tal, pudemos orar com ele novamente. Tal. Toda vez que nós passávamos lá, ele dava uma paradinha, a gente dava uma palavra para ele, né? E com a certeza que o Espírito Santo está fazendo a obra na vida dele. Então nós não fizemos nada por ele fisicamente, mas nós estivemos ali naquele momento com ele. Posso fazer uma pergunta? A pergunta é a seguinte. Eu conheço algumas histórias, né, do Prestes e inclusive do período da conversão, né? E eu sei que Prestes teve vários atos de heroísmo no passado dele também, antes disso. O que você consegue ver diferente do Prestes antes, que atendia essas vítimas, e do Prestes depois, atendendo após a tua conversão? Então, uma coisa bem pessoal, né? Eu sempre fui aquele cara bastante técnico. Eu tenho que chegar, eu tenho que fazer, eu tenho que executar, eu não posso me envolver, porque se eu me envolver muito, eu me emociono, daí eu não vou fazer o meu serviço, né? E eu tenho que chegar, resolver e ir embora. Eu nunca fiquei pro depois, né, para recuperação, isso nunca foi a minha praia. Né? Tanto que eu comandei o GOST, né, Grupo de Operações de Socorro Tático. O que é um socorro tático? Eu chego, executo e retraio. Faço o que tenho que fazer e volto. É uma ação tática, pontual. Gostava muito desse tipo de ação, é muito gratificante também. Mas, a partir do momento que nós iniciamos, né, como esse tipo de trabalho no Legendários, né, e foi muito bacana a nossa saída para o Rio Grande do Sul naquele momento, em que o meu serviço, né, junto com o Marcelo, era bater caixa. Sim. Né, bater caixa, descarregar caminhão, organizar, carregar carros que estavam levando donativos e descarregar de novo, e mais um caminhão, e sei lá quantas toneladas nós descarregamos lá em uma semana, né? E conviver com aquelas pessoas que chegavam sem nada, né? Então, esse outro lado da moeda é diferenciado, né? E daí a gente passa a entender, né, outras facetas que temos que assumir também. O que a gente fez, por exemplo, no Pico Paraná. Nós chegamos lá, nós fomos com uma missão. Pediram para a gente bater uma determinada área. Era uma área que não havia uma grande possibilidade dele estar, mas que precisava ser descartada também. Precisava passar ali, porque outras pessoas já foram localizadas naquela região e tal. Nós fomos para lá. Foi um trabalho técnico? Foi. Nós entramos, mapeamos, né? O Gerson estava junto, o Antero junto também, o Tito, né, que conhece muito aquela região também, e outros legendários que estavam conosco. Nos dividimos, nos espalhamos, mapeamos a região. O Jefferson também, que é policial militar da Ativa, inclusive ainda, estava conosco lá, e fizemos o trabalho. Após isso, nós tivemos contato com a família, né? E tivemos a oportunidade de orar com eles e tal, e dar até um alento para eles, né? E foi muito interessante, porque o Roberto foi localizado. Ele saiu, né, do mato, deu uma volta, tal, tem toda uma história, né?
E semana passada, a irmã dele entrou em contato comigo, conseguiu meu telefone lá no cadastro do Instituto Água e Terra, e entrou em contato comigo, me convidou para ir num churrasco que eles iam fazer pela volta dele, né? Legal. Né? E eu não pude ir, a gente tinha outro compromisso de família no mesmo dia, mas eu pude dizer para ela assim, olha, vão e comemorem, né? Porque isso é bíblico, né? Sim. Lá no filho Celebrar. pródigo, né? Quando Tem que o celebrar. filho retorna, o pai faz uma festa mesmo, porque esse que estava morto agora vive, né? E ele também já disse que quer conhecer mais Legendário, já está falando em top, quer conhecer o Legacy, que é o nosso grupo de homens lá, tal. Eu falei, então vamos lá, é nosso convidado, né? Isso faz parte também. É um outro lado, né? Um outro lado da moeda. Agora, Prestes, meio que ficamos na mídia, né? Os legendários aí, com um monte de polêmica, né, envolvida há um tempo atrás. O que a gente ganha indo para a sociedade e mostrando e fazendo esse tipo de serviço, que não é um serviço que é divulgado, né? Não é levantada uma bandeira disso. Qual que é o propósito para que quem esteja vendo e que não é legendário possa ter um contraponto de algo que foi midiaticamente forçado, né? Uma compreensão do que é o legendário. Eu vejo o seguinte, né? Quando nós temos o nosso lema, né? Nós dizemos, né? Alguém grita lá, legendários, né, sem legendário. O que somos? Homens inquebrantáveis, né? Inquebrantáveis diante do pecado, quebrantados diante de Deus. Para que estamos aqui? Para fazer história. A serviço de quem? Jesus. Então a nossa história está linkada. E o que vamos fazer? Dar a vida por nossos amigos. Cada vez que nós estamos numa situação dessa, lá em São Sebastião do Caí, lá, né? Nós estávamos em contato com a primeira igreja batista lá de Caxias do Sul, que estava dando assistência lá. Tivemos novos amigos pelos quais vale a pena nós nos doarmos. Lá no Rio Grande do Sul, quantas pessoas, né? Quando nós fazíamos patrulha, né? Porque os abrigos nos pediam para que nós fizéssemos patrulha, porque tinha aquelas conversas, né, de que estaria acontecendo situações de assédio e outros mais, de que nós, como homens, nos posicionássemos e fizéssemos a patrulha ali, à noite naqueles locais, né, desgastando um pouquinho, porque no outro dia nós íamos bater caixa e virávamos à noite ali fazendo patrulha. E fizemos isso, né? Então isso foi dar a vida por pessoas que não necessariamente são do nosso grupo de legendários, mas que são nossos amigos que estão precisando, né? E se desgastar em prol de outras pessoas é muito importante. Esse trabalho que foi feito no Rio Grande do Sul, eu lembro das rondas que fazíamos nos abrigos. E tinha uma série de situações que é triste lembrar, mas era uma necessidade, né? Mas quando o Alisson comenta sobre o que a gente ganha com isso, eu acho uma coisa bem interessante, que é uma coisa que para mim fica muito clara, muito evidente. Os homens, com o tempo, vão esquecer, mas isso está diante de Deus para sempre. E é como se Deus dissesse, nunca esquecerei do que você fez por cada um dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus pequenos. Então isso é muito especial, poder saber que Deus sempre lembra e recompensa. A gente estava falando há pouco sobre Forja, sobre Legendários, mas acima de tudo a gente tem que ter a consciência de tudo que a gente faz tem de ser feito para glorificar o nome de Deus. Isso é fantástico, para mim é uma alegria estar aqui falando sobre isso ainda, né? Para mim foi muito especial. Mas quero ouvir as suas considerações finais, Coronel, sobre esse momento, sobre nosso tempo aqui, sobre o que tem feito, as coisas que estão por acontecer, tem um Forja já previsto aí para os próximos meses. O que pode comentar com a gente? Eu quero aquela instrução básica para quem nos ouve, ficar esperto com o calendário, quem sabe. Nós temos algumas iniciativas, né? O Forja é uma delas, né? Essa próxima edição já está fechada, formatada. Estamos já iniciando, né, as turmas para a outra edição, que será em abril, né? 10 de abril. 10 de abril, e será, como nós falamos, por indicação e, lógico, a pessoa tem que querer também, né? Voluntariado, e também vão participar. Mas nós temos outras iniciativas bem interessantes. Em contato com a Defesa Civil, já desde o começo do ano, nós vínhamos fazendo um nivelamento do nosso pessoal. Nós já temos mais ou menos uns 170 legendários que passaram pelo curso de qualificação em Sistema de Comando de Incidentes pela Defesa Civil do Estado do Paraná. Que legal. Né? Já nos preparando para atender melhor esse tipo de situação. O Sistema de Comando de Incidentes é a doutrina que é utilizada, né, no Brasil e aqui no Estado do Paraná é por decreto, né, para se gerir
esse tipo de situação. A Defesa Civil, existe algumas ONGs, né, vamos dizer assim, que são apoiadores, alguns atores que são apoiadores diretos da Defesa Civil, dentro daquilo que são as suas vocações. Então, por exemplo, existe a RER, a Rede de Emergência Rádio, onde os radioamadores, quando está numa situação em que a localidade está isolada, às vezes sem energia elétrica, sem comunicação, sem torre de celular e tudo mais, eles montam estações de rádio para que aquela localidade possa se comunicar com o restante do mundo, para organizar a chegada de socorro, donativo e tudo mais. Esse é um grupo. Existe a Brigada de Combate a Incêndios Florestais da Federação Paranaense de Montanhismo, que presta apoio nas ocorrências de combate a incêndio florestal em ambiente de montanha. E a Defesa Civil, sabendo dessa vocação de legendários, em Curitiba em particular, né, Paraná, Curitiba, nós entramos em contato com eles e iniciamos o processo. Como eu falei, em torno de 170 legendários já fizeram o primeiro curso, que é o de Sistema de Comando de Incidentes, para entender qual é a mentalidade, qual é a linguagem que se fala, onde se encaixa ali no sistema, e alguns já fizeram, inclusive, o curso de incêndio florestal básico, com a Defesa Civil, podendo atuar nesse tipo de situação também. Que a ideia é que se formem brigadas nesse sentido. Então nós estamos nos próximos dias aí deve sair uma portaria da Defesa Civil reconhecendo, a partir do que eles viram do legendário, reconhecendo grupos que possam ajudar a Defesa Civil. E daí nós nos cadastrando através da nossa associação, é assim que nós temos tratado com o Antero, nós estaremos aptos a isso. Esse poder de capilaridade e de mobilização, agora falando como sociedade civil organizada, é muito caro, é muito, muito importante. Né? E nós temos motoristas de 4x4, né? Temos pessoal da área de saúde, temos capelães, temos pessoas que são especializadas em logística, né? Batedor de caixa, né? Como nós fazemos, comunicações, nós temos uma gama, né, de iniciativas nas quais nós podemos auxiliar, né, as autoridades constituídas quando no momento de necessidade. Sempre, e isso é muito importante, e o Legendários encaixa muito bem nisso, de forma organizada e subordinada às demandas da autoridade. Isso é muito importante, e o Legendário, pela sua doutrina, se encaixa muito bem nisso. Fantástico, isso é relevância, isso é uma resposta às necessidades da sociedade. Que benção. Dr. Marcos Babá, suas considerações finais, por favor. Bom, acho que é um convite, né? Aqueles que, conforme vai tendo Forge, por enquanto convidados, né? Mas daqui a pouco, né, começa também, vai ser aberto, né? Futuramente a ideia é abrindo, né, para as pessoas que queiram participar. Aqueles que tiverem oportunidade, façam. Eu acho que é o momento que você vai ter as três coisas: diversão, técnica e espírito. Né? Eu me divirto. Eu também me divirto. Então eu acho que tem tudo que realmente os legendários gostam, né? São as três coisas muito, muito bem-vindas. Alisson. Maravilha. Bom, Baba já fez o convite para o Forja, mas fica aqui o registro de quão gratificante é poder ver o impacto que a gente pode ter na vida de outras pessoas. De talvez pessoas que não têm a possibilidade de estar numa mesa com o microfone, mas que de alguma maneira foram impactadas, alcançadas por uma iniciativa de alguém que foi tocado por Deus. Então, o meu recado final, o convite já foi feito, mas o meu recado final é de gratidão a Deus por a gente poder olhar para frente e entender tudo aquilo que Deus tem ainda. Quebrando um pouquinho o protocolo, né? Vamos lá. Eu gostaria, né? E o Marcelo sabe dessa história. Quando nós estávamos em Rio Bonito do Iguaçu, e isso eu vou contar para motivar outros legendários, né? Onde estávamos em Rio Bonito do Iguaçu, nessas andanças, fazendo as vistorias e tudo mais, nos mandaram para um determinado endereço, chegamos lá, não existia o endereço. Mas numa cidade desse tamanho, não existia o endereço. Tá. Aí fomos pro próximo. Chegamos no próximo, a casa estava inteira, não tinha nada, não tinha problema nenhum. Falei, por que chamaram a gente aqui, né? Numa quase divisa da cidade com a área rural já. O que também não é muito longe, né? A cidade também não é tão grande. Aí, quando nós estamos para ir embora, né, perto da hora do almoço já que era, né, nós íamos fazer aquela passada nas equipes que estavam trabalhando e daí já vamos recolher, almoçar e levar a alimentação pro pessoal. Aí veio uma moça andando na rua. Nós abordamos aquela moça, né, tá tudo bem e tal, como é que ficou tua casa durante o vendaval, o que aconteceu? Ela falou, não, minha casa tá no chão.
O meu pai está preparando uma meia água para mim ali, uma edícula que ele está fazendo, está terminando de preparar, está dando uma acelera lá, para que eu possa morar ali com ele. Né? Então tá. E talvez ele esteja precisando um pouco de ajuda, porque é um senhorzinho já, né? E daí nós vamos lá na casa dele, uma quadra para frente. Aí chegamos naquela casa, olhamos ali e tal, falamos, pô, um senhorzinho, telhas de 8 milímetros pesadas, Sozinho, né? ele levantando aquilo lá, a esposa dele ali também, a netinha, eles contaram como é que foi no momento do vendaval e tal, que a menina se ficou embaixo da mesa, a Valente, né? Aí, Valentina, o nome da menina, e daí tal, nós contou com a gente e tal, ele falou assim, olha, então vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu mando pelo menos uns 4 aqui para te ajudar a levantar essas telhas e tudo mais. O senhorzinho tinha habilidade e tal, né? Dele, não, espera um pouquinho, manda depois do almoço, que daí pra nós ficar mais tranquilo. Não vamos trabalhar nesse solão mesmo? Tal. Eu falei, então tá bom, depois do almoço a gente vem aí. Fomos pra base e tudo mais, o pessoal terminou outro serviço, também já recolhemos para fazer alimentação. Quando vamos sair, deu o horário que a gente ia pra ver a situação. Vamos lá, então, preciso de 4 aqui para me ajudar, aqui embarca na picape. Embarcaram 12. Inclusive o Antero foi com o carro dele também e tal, não sei o quê, né? Encheu aquele troço lá. Em questão de 1 hora, nós tínhamos colocado todas as telhas, tínhamos colocado tudo no lugar, só faltava parafusar as telhas e tudo mais, tal. E depois conversando com aquela senhora, né? Que o Marcelo conheceu. E ela falou assim, hoje pela manhã, perto da hora do almoço, eu estava conversando com meu marido e ele falando como é que nós vamos subir essas telhas aqui para cima. Por cada telha daqui é um peso, né? Como é que nós vamos subir só nós aqui, né? Estamos sozinhos mesmo. E daí ela falou assim, não, mas eu estava orando hoje de manhã e o Senhor me disse que iria enviar anjos Amém. para fazer esse serviço. E à tarde nós fizemos esse serviço. Então, isso é muito gratificante, não só do ponto de vista pessoal, mas espiritual. Né? Então, essa vivência fortalece a nossa fé. Isso é gratificante, é resposta de oração. Louvado seja Deus por isso. Bem, queridos, esse foi mais um episódio do nosso Legendários Cast. Essa aqui é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba, que tem o propósito de tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado. Hoje trazendo mais um assunto, mais um tema relevante para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os seus negócios. Que Deus te abençoe e até a próxima. Au!